Fala galera, tudo bem? Estou aqui com o historiador, escritor e tricolor Eduardo Coelho. Eduardo, eu acabei de adquirir o meu livro, eu comprei no meu bolso, porque é assim que se faz. Quando a gente prestigia um escritor, a gente compra, vai lá e compra. Mostra o livro aí, Edu. Tá aqui, Carioca de 1973. O Fluminense foi campeão carioca naquele ano. Uma glória tricolor semeada em solo negro africano. Conta um pouquinho desse livro pra galera saber como é que foi feito esse livro e em que atmosfera foi feito esse livro. Bem, esse livro eu tenho um xodó especial por ele, porque eu trago alguns elementos que eu considero importantes sobre a história do Fluminense, que não só o campeonato carioca de futebol. Então, para início de conversa, o capítulo mais longo e que eu considero muito interessante é o segundo capítulo. O primeiro capítulo eu dou uma contextualizada, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo no ano de 73. Mas o segundo capítulo chama-se A Era Jorge Frias de Paula. Quem é o Jorge Frias de Paula? Jorge Frias de Paula, que é aquele nomezinho que a gente vê na parede, lá no parque aquático do Fluminense, não é? Quando a gente está dentro do Fluminense, na piscina, ou então quando a gente está indo lá para o ginásio, que a gente vê lá escrito Parque Aquático Jorge Frias de Paula. O Jorge Frias de Paula foi o presidente na época do título do Carioca de 73. Só que ele é um personagem, Johan, muito interessante. Ele é o segundo presidente que mais tempo administrou o Fluminense. Ele administrou o Fluminense por volta de 9 anos e meio. Ele administrou o Fluminense no final dos anos 50, no início dos anos 60 e no início dos anos 70, onde o Fluminense foi campeão carioca. Só que desde que ele se lançou à presidência, em 55, e ele perdeu, de 55 até 79, que foi o ano que ele faleceu, ele esteve ativo na política. Então eu achei que ele era um personagem fantástico, fabuloso, um cara que foi atleta olímpico, ele foi nadador da seleção brasileira de 1932, um cara fantástico, foi um cara que teve uma carreira musical na juventude, numa banda de jazz. Não vou ficar contando muita coisa, senão perde a graça. Mas é um tem que ler o livro, né? Personagem fabuloso, inovações no Fluminense, tecnológicas no clube, personalidades da cultura, da política, da intelectualidade, renomes internacionais da música, do jazz, do rock, que se apresentaram. E essa capa aí, quem é que tá na capa? Manfrini, cercado por dois rubro-negros. Manfrini, que foi o grande craque do campeonato, foi o artilheiro do Fluminense no Carioca de 73. O Manfrini só não foi o artilheiro do Campeonato Carioca porque ele ficou atrás 2 gols do Dario Peito de Aço, o Dadá Maravilha, que era o centroavante do Flamengo. E porque teve um jogo Flamengo e Bangu que o Dario marcou 4 gols e ali fez a diferença. Na final ele fez 2 gols, os 2 gols que empataram o jogo, porque o Fluminense abriu 2-0 no primeiro tempo. E até a metade do segundo tempo, o Dario empatou 2-2, e aí depois o Fluminense marcou mais 2 gols com o Manfrini. Manfrini marcou o 3º gol e o Dionísio, conhecido como Bode Atômico, marcou o 4º gol. Então tem muita coisa, tem atletas do esporte olímpico, do vôlei, atletas renomados que surgiram nesse ano nas divisões de base. Então eu trago muitos artistas consagrados que se apresentaram no Fluminense nesse ano, a diversidade cultural do Fluminense, uma infinidade de cursos. Então a vida social, cultural que existia no Fluminense pulsava. O Fluminense tinha cerca de 30 mil sócios, mas 30 mil sócios que davam vida ao Fluminense. Eles estavam diariamente dentro de Laranjeiras, então era um clube que vivia lotado, com muita vida. É isso. Conheço o livro Carioca de 1973, eu comprei o meu, vou ler, mais um livro para a coleção. Tá aí, Eduardo Coelho, manda um alô pra galera. Alô galera, ó, vale conferir, hein? Eu já tenho o meu.
adquira o seu, tá bom? Valeu, Edu. Valeu. Vence o Fluminense. Abraço, valeu, tchau, galera.